Olá, tudo bem? E hoje então nós vamos falar sobre suor. Você sabia que todo mundo transpira e todo mundo precisa transpirar, mas muitas pessoas transpiram em excesso. E para falar sobre isso que pode ser um problema na vida delas, nós conversamos hoje com a dermatologista Solange Emanuele Volpato Steckert. Olá, doutora Solange, tudo bem? Me diz uma coisa, por que é que a gente precisa transpirar? O que é a transpiração? Oi, Ariane. Na verdade, assim, a transpiração serve para a gente regular a nossa temperatura corporal. Digamos assim, seria o principal intuito dela. Em contrapartida, o que é transpirar em excesso e o que não é, seria mais assim, o que te constrange, atrapalha o teu dia a dia e o que não te atrapalha. Então, assim, o excesso é mais sobre em relação ao teu perfil. Quem é você, o que você faz, com o que você trabalha. É nesse aspecto que a gente vai dizer se realmente está em excesso ou não e o que repercute na tua vida no dia a dia. E por que existem casos de pessoas que encharcam palmas de mão, palmas de pé? É fisiológico? É um problema? É uma doença? Chamar de doença eu considero meio pesado, mas sim, é uma doença, é uma patologia e a gente tem alguns métodos de tratamento para isso. Quando a pessoa chega no consultório dizendo para a gente eu transpiro muito nas mãos, nos pés, nas axilas, ela tem que ser avaliada. Se isso é igual nas duas mãos, se é igual nos dois pés, porque se começar a ser de um lado só, pensar em algumas outras doenças, que nem sempre vão ser malignas, podem ser outro tipo de alteração local, mas tem que ser avaliado. E daí, dependendo dessa avaliação, alguns tratamentos para fazer para o paciente. Existe então uma forma de conter esse suor excessivo que tem até um nome, né, doutora? Isso, na verdade, assim, quando a gente chama que o paciente tem um suor excessivo, a gente chama de hiperidrose. E, na verdade, o tratamento para eles são variados. Antigamente, a gente fazia que a gente chama iontoforese, que funciona como se fosse uma corrente de energia passando, tentando destruir esse caminho, para não ter mais a formação desse excesso de suor. Temos também a cirurgia já é um método mais agressivo, que na verdade a pessoa não vai mais suar naquelas localidades. São muitos pacientes que procuram, principalmente os que têm um suor absurdo pelas mãos. E hoje em dia a gente usa muito a toxina botulínica, que é um método menos invasivo, com menos complicações para o paciente, não é permanente. Então, assim, não gostei, achei que ficou exagerado. É meio difícil o paciente reclamar se ele suava muito. Mas é sempre um método que não é permanente, isso é bem importante, sem maiores complicações para ele. Ele faz, vai ter um tempinho de duração e a gente vai ver como é que ele responde. E a aplicação é feita onde? A aplicação a gente faz no consultório, a toxina botulínica é a mesma que a gente usa para as nossas rugas, as famosinhas. A intenção dela realmente é não ter o estímulo para fazer a formação do suor, então a tua glândula sudorípara não funciona, porque você não tem mais o transmissor, o neurotransmissor, e nisso você vai fazer aonde você tem o problema. Se é na axila, é na axila. Se é nas mãos, vai ser na palma das mãos. Se é nos pés, vai ser na planta dos pés. E qual é o período que deve durar? A duração ela é variada. Então, assim, a gente considera que o Botox, que é o nome da nossa toxina botulínica mais conhecida, ele vai ter uma duração em torno de 4 meses no mínimo, mas a gente sabe que para esse tipo de aplicação ela pode durar mais. Então a gente fala 4 meses, porque é o tempo que a gente tem de menor tempo de duração, mas em geral dura 8 meses e alguns pacientes podem durar até mais tempo. Contraindicações nesse tratamento? Contraindicações se você tiver alguma doença neurológica, como miastenia graves, se tiver com alguma infecção no momento, e também tomando alguns antibióticos específicos. Quando a gente fala em cirurgia, disse que você pode até fazer a cirurgia, mas pode começar a ter a hiperidrose em outra parte do corpo? Esse é o maior problema da cirurgia, assim, por mais que a cirurgia hoje em dia seja tão difundida para os pacientes fazerem, ela não é tão simples. Eu até posso parar de suar nas minhas axilas e nas minhas mãos, e não ter repercussão nenhuma. Mas você pode ser o paciente que infelizmente vai ter o que a gente chama de hiperidrose rebote e eu não tenho como te prever aonde vai ser. Então eu posso ter um paciente que vai ter essa hiperidrose na região das nádegas,
na região das costas, e daí isso para ele pode ser tão constrangedor ou até mais do que ele tinha antes. A pessoa deve procurar um dermatologista a partir do momento que ela não se sinta mais confortável com o suor dela, né, doutora? Isso, porque como a gente falou lá no começo, na verdade assim, o que é o suor, o que é o adequado e o que não é. Na verdade o adequado é uma linha tênue, é o que me incomoda, o que te incomoda talvez sejam coisas diferentes. Talvez seja relacionado à minha profissão, à tua, coisas, às vezes, pequenas nuances do nosso dia a dia. Se eu trabalho muito com papel e a minha mão sua muito, eu acabo tendo muito problema se a minha mão está sempre molhada. Eu não vou conseguir manusear papel ao longo do dia. Então, a partir do momento que te traz algum ônus, o dermatologista vai ter alguns tratamentos. A gente começa muitas vezes pelos mais simples, até chegar numa toxina. E se por acaso o paciente quiser realmente algum tratamento mais permanente, tem os procedimentos cirúrgicos que podem ser até escuretar, que na verdade é abrir um espacinho nas axilas e eu cureto. Na verdade eu vou lá e tento tirar todas as nossas glândulas sudoríparas ali. Outros usam o método da cureta, que seria tipo uma colherzinha. Usam às vezes tipo lipoaspiração, que na verdade o que eu quero é realmente tentar limpar aquela região máxima das glândulas sudoríparas. E na verdade é um tratamento mais permanente. Esse tem alguns médicos dermatologistas que são habilitados para fazer este procedimento específico. Podem ser cirurgiões plásticos ou outros cirurgiões. Agora, se o paciente for fazer a simpatectomia, que tem outro tipo de cirurgia, mais para os pacientes que suam muito nas mãos, que reclamam realmente das mãos, aí é uma cirurgia mais invasiva, em geral é o cirurgião torácico. Mas a primeira avaliação pode ser o dermatologista, avalia com o dermatologista, inicia o tratamento, vai plantando a sementinha dos outros possíveis diagnósticos e orientações, e assim ele vai caminhando e vendo até onde ele quer ir. Porque às vezes, por mais que ele tenha indicação, às vezes, por exemplo, fazer uma toxina, ele não se sente bem em fazer. Então você vai até onde o paciente quer ir. De qualquer forma, suar é saudável, doutora. É saudável e é importante, não podemos esquecer disso. Então nós ficamos por aqui. Doutora Solange, muito obrigada pelos esclarecimentos. E o nosso Saúde em Destaque volta em breve. Até lá!